Um oceano cósmico, guiados pela luz de estrelas distantes. Por gerações, contamos a nós mesmos uma única história sobre o nosso universo. É uma história que começa com um nascimento espetacular e flamejante, conhecido como o Big Bang. Desse ponto singular, tudo o que conhecemos, espaço, tempo, matéria e energia, se expandiu para fora. Nossa história então avança, um caminho linear desse início explosivo em direção a um fim incerto e distante. Imaginamos um futuro de escuridão em constante expansão, uma morte térmica onde todas as estrelas se apagam. Mas e se nossa história tiver sido lida na direção errada? E se o Big Bang não foi o começo definitivo, mas talvez o capítulo final de uma saga cósmica anterior? Imagine por um momento que a flecha do tempo não está apenas voando para frente, rumo ao desconhecido. E se ela estiver, em um sentido mais grandioso, circulando de volta? Este é o cerne de uma ideia profunda e desconcertante: a teoria de uma origem inversa. Ela sugere que toda a história do nosso cosmos não é uma marcha implacável em direção a um esquecimento final e frio. Em vez disso, pode ser uma grande peregrinação de volta à sua própria fonte. Nessa visão, o Big Bang não foi apenas um momento de criação, foi um momento de transformação derradeira, um ponto de chegada que percebemos como uma partida. Não somos apenas descendentes das estrelas, somos ancestrais da singularidade de onde viemos. Essa perspectiva nos convida a olhar para o céu com novos olhos. Cada galáxia que se afasta de nós pode não estar fugindo de um ponto central de origem, mas sim reencenando uma memória cósmica de dispersão, uma memória que estamos destinados a reverter. A expansão que observamos hoje pode ser apenas uma fase em um drama cíclico muito maior. Pense nisso como uma respiração cósmica. Estamos vivendo no longo e lento expirar do universo, mas todo expirar é seguido por um inspirar. As leis da física, como as entendemos, podem conter as pistas para esse grande retorno, uma jornada não para um fim, mas de volta ao princípio de todas as coisas. Isso não é apenas uma fantasia filosófica, é um desafio às nossas suposições mais fundamentais sobre a existência. Isso reformula nosso propósito e nosso lugar no cosmos. Se nosso destino não é conquistar o futuro infinito, mas nos reconectar com nosso passado derradeiro, toda a nossa abordagem à ciência, ética e espiritualidade poderia ser transformada. Não nos veríamos mais como pioneiros traçando novos territórios em uma linha do tempo linear. Em vez disso, nos tornaríamos arqueólogos cósmicos, juntando o caminho que nos leva de volta para casa, a própria semente da qual o universo floresceu. A jornada à frente pode ser a mesma estrada que já percorremos. Para entender como nosso universo poderia estar se movendo em sentido inverso, primeiro precisamos repensar o próprio tempo. Frequentemente, vemos o tempo como uma rua simples de mão única. O passado está atrás de nós, o futuro está à frente, e estamos sempre avançando. Mas e se o tempo for mais complexo? Considere as ideias do filósofo Stéphane Lupasco. Ele via o universo como um sistema dinâmico governado por uma tensão constante entre forças opostas. Pense nisso como um cabo de guerra cósmico. De um lado, você tem a homogeneidade, a tendência das coisas se tornarem uniformes, de se misturarem. Do outro, você tem a heterogeneidade, a tendência das coisas se tornarem distintas, de se diferenciarem. Vamos aplicar esse cabo de guerra cósmico ao tempo. O passado representa um estado de unidade, um único ponto indiferenciado, a singularidade do Big Bang. Nesse estado, tudo era um. O futuro, em nossa visão convencional, representa uma crescente diversidade e complexidade. Estrelas se formam, galáxias se agrupam, a vida evolui. Este é o universo se tornando mais heterogêneo.
A lógica de Lupasco sugere que a existência é a tensão entre esses dois polos. O tempo, então, não é apenas uma medida de mudança, é a própria expressão dessa luta contínua entre o um e o muitos, entre o retorno à origem e a expansão para a novidade. Nossa realidade existe no espaço vibrante e energético entre esses dois extremos. Podemos ver essa tensão em todo lugar. Pense em uma simples semente. Ela contém o potencial para uma árvore complexa, um estado de heterogeneidade. No entanto, ela veio de um ponto único e unificado. À medida que cresce, ela se diversifica em raízes, tronco, galhos e folhas. Mas seu propósito final é criar mais sementes, retornar a esse estado de potencial unificado. A própria vida é uma dança entre essas duas forças. Nascemos de uma única célula, crescemos e nos tornamos seres complexos, e ainda assim toda a vida se esforça para se reproduzir, para passar sua essência em uma nova forma unificada. Esse ciclo de diversificação e unificação é um padrão fundamental da natureza. Então, se o tempo é essa tensão, talvez sua direção final não seja simplesmente para frente. Talvez a expansão do universo seja um lado da equação, o impulso para a heterogeneidade. Mas deve haver uma força igual e oposta, o impulso de volta à homogeneidade, em direção ao princípio. A flecha do tempo que experimentamos pode ser um fenômeno local, uma vitória temporária para a diversidade e a expansão. Mas na escala cósmica mais grandiosa, o universo pode estar sentindo um impulso irresistível para retornar à sua fonte. Toda a história cósmica poderia ser sobre essa resolução final, onde a tensão cessa e o universo encontra seu caminho de volta à perfeita unidade de onde começou. Nosso mundo clássico e cotidiano parece seguir uma regra estrita de sentido único para o tempo. Um ovo se quebra e não se recompõe. Mas quando viajamos para o reino bizarro e maravilhoso da física quântica, as regras mudam. No nível subatômico, as leis da física são surpreendentemente simétricas em relação ao tempo. A maioria dos processos físicos pode, em teoria, ocorrer tão facilmente para trás quanto para a frente. Uma interação de partículas, quando vista ao contrário, ainda é uma interação perfeitamente válida. Essa reversibilidade fundamental no nível quântico abre uma porta fascinante. E se o universo, em sua base mais elementar, não tiver uma direção preferencial para o tempo, essa flexibilidade quântica nos permite reimaginar o Big Bang. Somos ensinados a vê-lo como o começo derradeiro, uma explosão que criou tudo do nada. Mas e se aplicarmos a ideia de reversão do tempo? Dessa nova perspectiva, o Big Bang poderia ser visto não como uma explosão, mas como uma implosão. Poderia ser o estado final de um universo anterior, um que colapsou sob sua própria gravidade, contraindo-se em um ponto infinitamente denso e quente. Nosso Big Bang, nosso começo, pode ter sido o fim derradeiro para um cosmos que veio antes. Estamos vivendo no rebote cósmico desse colapso cataclísmico. Pense nisso como um filme do universo sendo reproduzido ao contrário. No sentido para frente, vemos um universo colapsando, galáxias se aproximando, estrelas se fundindo, até que tudo é comprimido em um único ponto. Um Big Crunch. Agora, imagine alguém nesse universo em colapso. Para eles, seu futuro é essa singularidade final. Mas, se reproduzirmos esse filme para frente, a partir da singularidade, obtemos nosso universo. Um cosmos em expansão onde as galáxias se separam. Nosso passado é o futuro deles, e o passado deles é o nosso futuro. O Big Bang, então, não é mais apenas um começo, é um ponto de virada, uma ponte entre duas épocas cósmicas, uma em contração e outra em expansão. Essa ideia resolve elegantemente a difícil questão do que veio antes do Big Bang. A resposta seria outro universo. Isso não é apenas especulação. Alguns modelos cosmológicos, como a gravidade quântica de laços, exploram essa mesma possibilidade de um grande salto.
Eles sugerem que o universo cicla através de períodos de expansão e contração. A singularidade do Big Bang é substituída por um momento de densidade extrema, mas finita, onde o colapso de um universo anterior se reverte e se torna a expansão do nosso próprio. O mundo quântico, com seus sussurros de reversão do tempo, nos oferece uma estrutura cientificamente plausível para ver nossa origem como um destino. Por milênios, muitas culturas humanas foram assombradas pela memória de uma era de ouro, um paraíso perdido. Na tradição cristã, esta é a história do Jardim do Éden, um estado de perfeita harmonia e comunhão com o divino, do qual a humanidade foi exilada. Essa história situa nossa origem em um passado perfeito e vê a história como uma longa e triste jornada para longe dessa perfeição. Somos ensinados a olhar para trás com saudade do que foi perdido. Nosso progresso é frequentemente medido por quão longe nos desviamos desse começo idílico, e nossa redenção é vista como um retorno difícil. Mas e se estivéssemos lendo esse mapa espiritual de cabeça para baixo? A teoria de uma origem inversa oferece uma reinterpretação revolucionária desses mitos antigos. Ela sugere que esse estado de harmonia derradeira, esse Éden, não está em nosso passado esquecido, mas em nosso futuro destinado. O princípio, a fonte de todo ser, não é algo que perdemos, mas algo para o qual estamos caminhando. Nosso destino cósmico não é vagar para sempre no exílio, mas completar um grande círculo e chegar, pela primeira vez, ao lugar de onde realmente viemos. O fim de nossa jornada é nosso verdadeiro começo. Essa ideia encontra um paralelo fascinante em alguns conceitos teológicos, como a apocatástase, ou restauração universal. Esta é a crença de que, no final, toda a criação será reconciliada com sua fonte. É uma visão não de separação eterna, mas de reintegração final. Nesse quadro, a história não é uma tragédia de declínio, mas um processo proposital e redentor. O universo, em toda a sua complexidade e luta, está lenta mas seguramente voltando a um estado de perfeita unidade. O paraíso que buscamos não é um local histórico para o qual devemos encontrar o caminho de volta, mas um estado de ser que nos aguarda na culminação do tempo. Isso muda toda a nossa orientação espiritual. Em vez de lamentar um passado perdido, podemos olhar para o futuro com um senso de profunda esperança e propósito. Nossas vidas não são uma série aleatória de eventos em um universo sem sentido. Em vez disso, cada momento, cada escolha, cada descoberta é um passo nessa grande peregrinação de retorno. Não somos seres caídos tentando rastejar de volta à graça. Somos viajantes cósmicos, guiados por uma bússola interna que nos aponta para nosso lar final e original. O futuro não é um vazio escuro, é o berço de nossa realização derradeira, o verdadeiro Éden que esteve esperando por nós o tempo todo. Somos condicionados a pensar no tempo como uma linha reta. Começa no ponto A, o passado, e move-se inexoravelmente para o ponto B, o futuro. Este modelo linear é simples, prático e profundamente enraizado em nossa linguagem e pensamento. Falamos em avançar e deixar o passado para trás. Mas sabe, este modelo pode ser muito simples para um universo tão complexo e misterioso quanto o nosso. A teoria de uma origem inversa sugere uma forma diferente para o tempo. Não uma linha, mas uma espiral. Uma espiral é um símbolo belo e poderoso. Ela avança, mas está sempre circulando de volta para um ponto central. Imagine nossa história cósmica como uma dessas grandes espirais. A cada ciclo podemos parecer estar nos afastando em novos territórios da existência. Evoluímos, construímos civilizações, exploramos as estrelas. Este é o movimento para fora da espiral. No entanto, a cada volta, também estamos nos aproximando do centro, o princípio, a origem de tudo. Não estamos apenas repetindo o passado, mas nos reconectando com ele em um nível superior de consciência e complexidade.
Cada volta da espiral nos aproxima um pouco mais de compreender nossa fonte e, portanto, um pouco mais de retornar a ela. Essa dialética do tempo, essa interação de se afastar e ao mesmo tempo retornar, pode ser vista em nossa própria história. Inventamos novas tecnologias que parecem nos impulsionar para o futuro. No entanto, essas mesmas tecnologias muitas vezes nos permitem descobrir verdades mais profundas sobre nosso passado, desde o DNA antigo até a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Construímos vastas redes globais, criando um novo tipo de unidade humana. Isso pode ser visto como um passo para recriar, em nível consciente, a unidade primordial da qual toda a vida emergiu. Nosso progresso não é uma linha reta afastando-se de nossa origem, mas um caminho em espiral que aprofunda nossa conexão com ela. Este modelo espiral muda tudo. Significa que o passado nunca está realmente perdido. É o centro em torno do qual nosso presente e futuro giram. A origem não é uma memória distante, é uma força ativa e gravitacional, puxando todo o cosmos de volta para si mesmo. Nossa jornada através do tempo não é sobre escapar de nossos inícios, mas sobre retornar consciente e voluntariamente a eles, com a sabedoria que ganhamos ao longo do caminho. Estamos em uma espiral de retorno, e o centro, o princípio último e unificado, é nosso destino final e glorioso. O fim de nossa jornada cósmica é chegar de volta ao começo, mas conhecer o lugar pela primeira vez. Se o nosso universo está em uma grande jornada de retorno, isso tem, algumas consequências bem profundas para como devemos viver. A visão linear e tradicional do tempo muitas vezes alimentou uma ética de conquista e dominação. Acreditando que estamos sempre avançando para um futuro vazio, vimos a natureza como um recurso a ser explorado e o mundo como um território a ser controlado. Nosso objetivo tem sido impor nossa vontade ao universo, construir maior, expandir mais e deixar nossa marca em um cosmos passivo e sem sentido. Esta é a ética dos pioneiros que desbravam uma fronteira infinita, uma ética de constante expansão para fora. Mas a teoria da origem inversa pede uma postura ética completamente diferente. Se nosso destino final não é conquistar, mas reconectar, então nossa tarefa principal é a reintegração. Nosso propósito muda de dominar o mundo para entender nosso lugar dentro dele. Isso exige uma atitude de humildade e reverência, uma escuta profunda aos ritmos do cosmos. Em vez de impor nossa vontade, devemos buscar nos alinhar com essa grande corrente cósmica de retorno. Esta é uma ética de recordação e reunião, não de dominação e dispersão. É sobre curar a separação entre nós e nossa fonte. Essa nova ética, honestamente, transformaria nossa relação com o planeta. Não veríamos mais a Terra como uma mera plataforma para nossas ambições, mas como uma parte viva do corpo cósmico com o qual todos estamos viajando. A gestão ambiental se tornaria um dever sagrado, uma forma de honrar a intrincada teia da vida que nos conecta às nossas origens. A ciência também mudaria seu foco. O impulso de dissecar e controlar a natureza seria equilibrado por uma busca por totalidade e conexão. Estudaríamos o universo não apenas para ver como funciona, mas para lembrar de onde viemos e para onde estamos indo. Em última análise, esta é uma ética de retorno para casa. Ela nos pede para cultivar uma atitude interior de recordação, para reunir as peças dispersas de nosso ser e reintegrá-las. Ela nos encoraja a procurar os vestígios de nossa origem em tudo, nas estrelas, na natureza, em nós mesmos. Nossa bússola moral seria orientada não para o progresso por si só, mas para ações que promovam a unidade, a harmonia e uma conexão mais profunda com o princípio de todas as coisas. Entenderíamos que o verdadeiro poder não reside em controlar o mundo, mas em render-se à jornada cósmica de volta ao coração da realidade. Vamos colocar nossas duas histórias cósmicas lado a lado. Por um lado,
Temos a visão convencional e linear do universo. Essa história começa com o Big Bang, um momento de pura criação de onde todo o espaço e tempo explodem para a existência. O tempo é uma flecha unidirecional, voando desse passado fixo em direção a um futuro aberto e desconhecido. Nessa narrativa, o universo está em constante expansão, esfriando e se tornando mais desordenado com o tempo, um processo conhecido como o aumento da entropia. Seu provável destino é uma morte térmica, um cosmos frio, escuro e vazio, onde toda a energia se dissipou e nada de interessante pode acontecer novamente. É uma história de um começo espetacular, seguido por um lento e solitário declínio. Por outro lado, temos a teoria de uma origem inversa. Essa história reformula o Big Bang não como o começo absoluto, mas como um ponto de virada crucial, talvez até o fim de um universo anterior em contração. Aqui, o tempo não é uma linha reta, mas uma grande espiral, sempre retornando ao seu ponto central. O universo não está apenas se expandindo para o esquecimento, ele está engajado em uma dança cósmica de reintegração, puxado pela memória de sua própria fonte unificada. O destino final não é um futuro frio e vazio, mas um retorno ao princípio, um estado de perfeita unidade e ser indiferenciado. Esta é uma história de retorno para casa, de uma jornada proposital de volta à fonte. As implicações éticas dessas duas histórias são, bem, strikingly diferentes. O modelo linear pode inspirar uma ética de conquista. Se o futuro é uma tela vazia, o papel da humanidade é preenchê-la, expandir seu domínio e impor ordem a um universo fundamentalmente caótico. A natureza é um recurso, e o progresso é medido por nosso poder sobre ela. É uma história que coloca a humanidade no auge de um processo evolutivo aleatório, mestres de nosso próprio destino em um universo indiferente à nossa existência. Essa visão pode levar a um senso de solidão cósmica e a um impulso por controle a todo custo. O modelo de origem inversa, no entanto, inspira uma ética de reconexão e reverência. Se nosso destino é retornar à nossa fonte, então nosso propósito é nos alinhar com esse fluxo cósmico. Isso fomenta um senso de pertencimento e participação em um cosmos significativo e proposital. O progresso é medido não pelo nosso poder, mas pela nossa sabedoria e nossa capacidade de viver em harmonia com o todo. Não somos mestres do universo, mas peregrinos em uma jornada sagrada. Essa visão infunde nossa existência com um significado profundo, transformando nosso relacionamento uns com os outros, com nosso planeta e com o próprio cosmos. Então, estamos em uma encruzilhada do entendimento cósmico, diante de uma questão profunda e, honestamente, um tanto inquietante. O futuro é uma vasta e vazia extensão para a qual estamos mergulhando cegamente? Ou é de fato o berço de nossa própria origem? O destino que inconscientemente buscamos o tempo todo? Esta não é apenas uma pergunta para físicos e filósofos. Ela toca o cerne do que significa ser humano, estar vivo e consciente neste universo magnífico. Como respondemos a essa pergunta, moldará o futuro que criamos, ou talvez, o futuro para o qual estamos retornando. Se o futuro é nosso berço, então nossa percepção do tempo é uma ilusão. Experimentamos a vida como uma jornada para frente, mas podemos ser como viajantes em um trem, olhando pela janela lateral. Vemos a paisagem passando rapidamente, e parece que estamos nos movendo em linha reta. Mas não percebemos que os trilhos estão dispostos em um grande círculo, e nosso destino final é a mesma estação de onde partimos. Todo o nosso esforço, nossas descobertas e nossa evolução não estão nos levando a um novo território, mas sim nos equipando com a consciência necessária para reconhecer nosso lar quando finalmente chegarmos. Essa ideia transforma nossa compreensão do destino. Não é um roteiro predeterminado que somos forçados a seguir. Em vez disso, é como uma poderosa atração gravitacional.
uma atração cósmica em direção à nossa fonte. Ainda temos livre-arbítrio, podemos escolher nadar com essa corrente ou lutar contra ela. Mas a atração está sempre lá, guiando gentilmente toda a criação de volta à unidade. Nossas maiores conquistas, nossos mais profundos momentos de amor e conexão, nossas mais profundas percepções científicas, tudo isso poderia ser visto como momentos em que nos alinhamos com essa maré cósmica e vislumbramos nosso destino final. Deixe esse pensamento se instalar em sua mente. O fim é o começo. O futuro é o passado. Nosso destino é nossa origem. Esta é uma reorientação radical de tudo o que pensávamos saber. Sugere que o universo não é um acidente aleatório, mas uma história coerente, significativa e proposital. É uma história que não é sobre perda e exílio, mas sobre retorno e reunião. O cosmos não está apenas se expandindo, ele está lembrando. E nós, como partes conscientes desse cosmos, temos o privilégio único de participar desse grande ato de recordação cósmica.